A noite de autógrafos da segunda edição revisada do livro Rondônia Raízes e Memórias, de autoria do senhor João Batista Lopes, aconteceu neste final de semana no CEJA de Rolim de Moura. Uma obra com pesquisas de 870 anos de história do nosso estado. O primeiro Rondônia Raízes e Memória é de 1718 até 2000, que eu lancei ele, né? E esse agora, segunda edição revisada, é de 1147 até 2017. Revisado. É revisada, né? Eu ampliei para trás e ampliei para frente. Contar a história todinha. É baseado naquilo que as pessoas fizeram aqui. Deixaram os seus rastros marcados aqui para nunca mais apagar. Nem o tempo para conseguir apagar o que está escrito nesse livro. Que foi um trabalho árduo, viu? Foi um trabalho árduo. Quem que ajudou o senhor nesse trabalho? Minha filha fez a revisão, que ela é formada em letras, só eu e ela fez a revisão. E eu sozinho que montei tudo isso aí e fiz. Senhor João recebeu amigos e familiares para a noite especial. O primeiro lançamento, as pessoas responderam ao chamado da leitura do livro e agora nós estamos na segunda edição, com fotos, fotografias e fatos que não continham na primeira edição. E a importância desse material para a nossa sociedade em geral, para as escolas, para a universidade, é de um valor quase imensurável, porque nós ainda temos uma lacuna na história de Rondônia, em especial da história de Rolim de Moura. Em síntese, a história da nossa cidade, a história da nossa região, ela ainda está para ser contada. Então, as iniciativas como a do seu João Batista são de fundamental importância para que a gente possa começar a ter acesso à história da nossa região. Agora, vocês também lançaram um livro contando um pouco da história de Rolim de Moura com os pioneiros daqui a alguns dias atrás e acaba sendo um agregando ao outro, né? Sim, porque o nosso livro lançamos há um mês atrás, Os Cacaios e Sonhos. É sobre as histórias de vidas dos cacaieiros que chegaram aqui no final da década de 70 e início da década de 80 do século passado. São dois livros a respeito da história, mas com materiais diferentes. O nosso livro, ele faz o registro da história de vida das pessoas que aqui chegaram nesse período, como eu falei anteriormente. Já o livro do senhor João Batista, ele retrata a história por meio dos documentos oficiais. Então, são cartas, são documentos oficiais de governadores, de prefeitos, de senadores, que por meio de atos públicos fizeram com que também esse estado e esse município pudesse se desenvolver. Então, são dois livros de história, mas com uma fonte histórica bem diferenciada. E ambos, claro, vão contribuir muito para isso que eu havia dito, que é a gente poder ter o acesso aos registros históricos da nossa região. Quantas pessoas vieram, né? Quantos milhares de pessoas comporam nossa sociedade, nossa história, mas o seu João, a diferença é que ele registra, né? Ele tem o registro do que aconteceu, como que chegou. Então, assim, é bem importante para quem um dia quiser conhecer e não viveu a história de Rondônia, através dos livros dele, você pode viver esse resgate. Nos cartazes ilustrativos, os registros importantes para a cidade, como a primeira escola, a primeira visita do governador na época, Coronel Jorge Teixeira, a inauguração da Escola Vital Brasil e outras ilustrações. Tudo isso registrado e guardado com muito carinho pelo memorialista. Você vai ver nesse livro aí coisa que você duvida que existiu. Duvida que existiu. Uma delas é a primeira imagem de santo que chegou aqui em Rondônia. Sabe que ano? 1906. Viu? 1906. Quando os portugueses vieram trabalhar na Madeira Mamoré, trouxe essa imagem nos seus pertences. Está lá na capelinha até hoje. Mas eu acho que a turma vai gostar muito, porque a primeira Rondônia Raízes e Memória, eu tive o privilégio de ser amigo do governador, né? Ele comprou 1000 exemplares e mandou para todas as escolas estaduais. Já tem advogado, médico, juiz que estudou nesse livro, Rondônia Raízes e Memória. Por isso eu acho que agora vai ser mais fácil a turma correr atrás. Agora, para quem quiser ter em casa ou na sua instituição a primeira e a segunda edição, como faz? Fala comigo. Ou então passa na Boca Disco, que lá tem para vender.
A partir de segunda-feira está à venda lá na Boca Disco. A pessoa humana, dificilmente a pessoa humana chegar onde eu cheguei. Sem estudo, que eu não estudei. Eu sou semi-analfabeto, né? E cheguei onde eu cheguei. Hoje eu sou conhecido até na Coreia do Norte. Eu tenho um livro na Coreia do Norte. E tenho livro de lá que deixaram comigo aqui. Então, o primeiro livro tem em 13 países. É muito gratificante para qualquer ser humano conseguir uma façanha dessa. Isso é façanha, né? Ao todo, são mais de 2.000 exemplares do livro, que tem um dedinho da dedicação da família do escritor. Se não fosse meu pai, na verdade, nós teríamos pouca história de Rolim de Moura, né? Porque depois que vieram outros historiadores, mas meu pai, na verdade, é um dos primeiros. E, na verdade, começou com a história da família, e aí a situação foi de uma forma tão grande que foi aumentando e chegou a esse ponto. E normalmente sou eu que corrijo, né? Então você também tem um dedinho aí na história. Com certeza, eu era criança, né? Mas eu estava aqui junto. Para você, como que é ter um pai assim tão guerreiro? Na verdade é um orgulho, né? É muito orgulho ter um pai guerreiro dessa forma e saber de onde ele veio, de como ele começou e chegar a esse ponto é gratificante. Nossa cidade, ela é assim, às vezes as memórias vão ficando para trás, né? E ninguém não fica sabendo o que aconteceu no passado. E o meu pai, ele tem isso, ele resgata o passado, né? E aí as pessoas sabem como começou, como gerou, como chegou até aqui. Para mim é muito bom fazer parte, ser filha do seu João, fazer parte dessa família, né? Um pai escritor, uma mãe primeira professora, que criou, inclusive, essa escola minha mãe criou, né? O supletivo de Rolim de Moura, minha mãe criou. Então, para mim é muito importante fazer parte, né? Ser filha do seu João escritor, seu Joãozinho, né? Seu João Batista Lopes escritor, é muito bom. O primeiro livro, Rondônia, Raízes e Memórias, conta histórias do ano de 1718 a 2000. Já o segundo exemplar conta a história do ano de 1147 ao ano de 2017, ou seja, mais de 800 anos de história do nosso estado.